Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura. Essa semana estudaremos as fases fenológicas do cafeeiro. Bom, desde a fase de mudas, o cafeeiro já tem algumas características de desenvolvimento e nomenclaturas diferentes de outras culturas. Então, assim que a semente germina e o sistema radicular começa a desenvolver, nós estimamos esse nome de esporinha. Logo em seguida, o caule começa a se desenvolver, né? Característica que formará o ramo ortotrópico, que nós chamamos de joelho, né? Aonde ele tem essa curvatura aqui. A semente, então, ela vai emergir no solo e nessa fase é onde ela leva a semente junto com ela. Uma característica de dicotiledônia, né? Germinação epígia, aonde a semente sai com a planta, palito de fósforo. Em seguida, a semente solta da planta, formando desenvolvendo então os dois cotilédones, fase esta chamada de orelha de onça. A partir da fase 6, os primeiros pares de folhas verdadeiras começam a desenvolver e aproximadamente a cada 15 a 16 dias a emissão de um novo par de folhas. Aqui uma semente no início do processo de germinação, aonde a radícula já atinge aí aproximadamente de 1 a 2 milímetros e nós já consideramos que a semente está germinada. Aqui nós temos a fase de joelho, aonde o ramo ortotrópico começa a se desenvolver. Aqui, palito de fósforo, né? Quando a semente, então, é levada para fora do saquinho. Fase de orelha de onça. Primeiros pares de folhas verdadeiras, né? Aqui com 4 pares de folhas verdadeiras, levando essa planta já para o campo, uma vez que nós podemos levá-la com 4 a 6 pares de folhas verdadeiras, desconsiderando a folha cotiledonera. Dentre as fases de crescimento vegetativo do cafeeiro, nós consideramos a partir do início do período chuvoso a fase de V1, ramo na fase inicial da retomada do crescimento, estimulado pela chuva ou pela irrigação. Geralmente ocorre entre os meses de setembro ao fase V2, ramo vegetativo em pleno crescimento, sendo normalmente evidenciado em coincidência com a fase de estágio F3, que é a fase de frutificação. Fase V3, ramo vegetativo com praticamente todos os nós formados, cujas gemas definirão a próxima florada. Normalmente, este período coincide com o estágio F6 de maturação. Então, vocês podem observar aqui que as folhas já estão formadas nos entrenós e que em cada axila irá ser induzida a florada. Fase R1, onde há gemas axilares visivelmente ainda não diferenciadas para gemas reprodutivas, ou seja, a fase de indução, onde nós ainda não conseguimos observar se a gema seriada presente no plagiotrópico dará ou não origem a flores, sementes e frutos. Fase R2, onde os botões florais estão visíveis e já são perceptíveis, né? Evidenciando a diferenciação da gema vegetativa em reprodutiva. Aqui, gente, é a fase onde existe uma proteção dos botões florais pela cera ampla. Fase R3, onde os botões florais em contínuo desenvolvimento e crescimento. Posteriormente, o crescimento deles será restringido, normalmente por um período de estresse hídrico, que nós chamamos de fase de dormência dos botões florais, evidenciando pela presença do ácido abscísico, que mantém essa dormência até o início do período chuvoso. Aqui existe uma rápida retomada do crescimento, que nós chamamos de fase de pré-florada, dente de cachorro ou de cotonete. Os botões florais retomando o desenvolvimento e crescimento, normalmente após um período de estresse hídrico, seguidos de chuva ou irrigação. Geralmente, após o período
de 9 a 11 dias, ocorre a abertura das flores. Aqui é a fase R5, no máximo crescimento dele, né? Evidenciando a fase anterior, fase de cotonete ou dente de cachorro, onde aproximadamente acima de 90% das flores já foram autofecundadas. Aqui na fase R6, a florada propriamente dita, ou seja, a abertura das flores, que nós chamamos de antese. Neste caso aqui, nós podemos ver uma uniformidade muito grande de florescimento. Essa lavoura aqui é uma lavoura no Cerrado Mineiro, irrigada. A partir do florescimento, ocorre a fecundação, onde o grão de pólen, 2 grãos de pólen, fecundarão os 2 óvulos em cada flor. Essa fase é a fase final, nós já identificamos as pétalas já caídas e secas, aonde o ovário começa a ser desenvolvido e o crescimento, né, após essa florada, dá-se o início à frutificação. Este é, portanto, o estágio em que a transição entre o florescimento e a frutificação torna-se mais evidente. Então, nós podemos observar já a fase de chumbinho, ou seja, o ovário se desenvolvendo. Aqui, a fase de F1 de frutificação é o início, né? Logo após a queda das flores, esse estágio no qual os frutos possuem uma baixa taxa de crescimento, geralmente compreendendo o período de 5 a 6 semanas após a antese. Aqui a fase 2 de frutificação, que nós chamamos de chumbão, frutos em rápida expansão, período no qual os lóculos dos frutos são formados até atingirem seu máximo crescimento. Após 16 semanas da antese. Será no interior desses lóculos que as sementes se formarão. O interior do fruto mostra-se ainda bem aquoso nessa fase de chumbão. Fase F3, frutos ainda verdes, com seu tamanho final praticamente definido e em fase de plena granação, ou seja, de formação tanto do endosperma quanto do embrião. A fase inicial de granação acontece ao longo do período final do estágio F2 e o interior do fruto mostra-se mais denso, uma massa branca. F4, uma fase aqui de verde cana, né? Início da maturação, com os frutos apresentando uma coloração verde cana e verde amarelada. Nessa fase, nota-se também um discreto aumento no tamanho dos frutos. Lembrando que nessa fase, o embrião já está 100% formado. Fase F5, frutos na fase intermediária de maturação, nota-se uma nítida e gradativa redução do número de frutos verdes. Fase F6, final de maturação, quando os frutos apresentam toda a casca com coloração avermelhada ou amarelada, dependendo da cultivar, e com as sementes formadas e estando prontos para serem colhidos, de 30 a 35 semanas após. Aqui é uma fase de crescimento, aonde há aqui o repouso deles na fase de chumbinho, verde, verde cana, cereja, tanto verde quanto amarelo. E aqui, né, só para a gente estar relembrando, nas fases, né, da antese até a 7ª semana, nós vamos ter chumbinho, da 7ª à 22ª, a expansão e granação, da 22ª à 25ª, fase verde, da 25ª à 32ª, a maturação até chegar ao ponto máximo de. As floradas, gente, são irregulares, então nós podemos observar aqui diferentes fases de desenvolvimento do cafeeiro. Aqui nós podemos observar, em 2 anos consecutivos, que em uma mesma planta, os ramos crescem, né, e frutificam ao mesmo tempo. Aqui nós temos como exemplo uma lavoura de catuai vermelho com 8 anos de idade. Ou seja, ela está crescendo e está frutificando ao mesmo tempo. Então, vamos pegar aqui no mês de janeiro, apesar que no ano de 2019, em outubro, já iniciou o crescimento vegetativo com o início do período chuvoso. Porém, no mês de janeiro, nós vamos ter aqui um crescimento vegetativo em parte do ramo e outra parte a frutificação da florada que foi induzida em 2019.
Em fevereiro, a mesma situação, pois ainda tem disponibilidade de chuvas e temperatura, onde vai ter o crescimento vegetativo e a frutificação. E março, crescimento vegetativo e frutificação. Quando chega no mês de outubro, geralmente as condições climáticas já se alteram, ou seja, diminui o fotoperíodo, a temperatura e a umidade, induzindo dessa maneira a florada no cafeeiro. Porém, parte do ramo ainda vai estar frutificando na fase já de granação e maturação. Em maio, nós vamos ter aqui um rápido desenvolvimento dos botões florais, em seguida eles entram em dormência. E na outra parte do ramo, já vai ter aqui a frutificação na fase aí de cereja já. Em junho, parte dos botões florais, devido às condições climáticas, junho, julho e agosto, eles vão estar entrando em dormência. E aqui vão estar parte do ramo vai estar frutificando na fase de cereja, aonde aqui nos meses de julho e agosto vai ocorrer a colheita. Esses frutos aqui foram colhidos, né? Esses frutos que foram induzidos à flor, quando chega em setembro, se ocorre a primeira chuva, ocorre aqui a antese. Na outra parte do ramo, ele vai estar crescendo vegetativamente. Na parte de cá, vai ter um crescimento do fruto, né? Início do crescimento do fruto da primeira florada e a segunda florada. Em novembro, a mesma coisa, o crescimento já inicial dos frutos e uma última florada. A partir de dezembro, ocorre o crescimento dos frutos e aí continua janeiro a mesma coisa. Na parte do ramo que foi colhido, ele apresenta já um crescimento vegetativo nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, aonde se iniciou o período chuvoso. Então, lembrando que as culturas perenes, gente, no mesmo ramo, ela frutifica, floresce e cresce vegetativamente. Então, é bem mais complexo do que uma cultura que nasce, cresce, reproduz e morre. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido. E muito obrigada.